Pessoal, vamos de Bitcoin hoje, 6 de junho de 2021, meio-dia e 28 aqui na Espanha. Percebam que a Bitcoin segue estrangulada dentro dessa figura triangular. Ela agulhou duas vezes ontem, na madrugada do dia 5 para o dia 6, ameaçando romper aqui a aresta inferior da nossa figura triangular, mas a Bitcoin se manteve dentro da nossa figura, do bico desse triângulo, e muito provavelmente em algumas barras de 2 horas, em 40 barras de 2 horas, que dá 3 dias e 8 horas, ela vai paulatinamente perdendo amplitude movimentacional para redundar numa explosão muito possivelmente ascendente. Essa realidade se reflete aqui no squeeze, cujas amplitudes ondulares também têm diminuindo, o que denota uma espécie de estrangulamento, né? Que vai reduzindo cada vez mais a amplitude movimentacional do ativo, redundando numa explosão ascendente. O mesmo se reflete aqui no MACD. As linhas exponenciais curta e lenta acabaram migrando para o segundo quadrante da banda inferior da métrica em razão daquelas duas agulhadas que a Bitcoin promoveu durante a madrugada do dia 5 para o dia 6. Isso em razão do alto nível de alavancagem dos operadores, que eu já vou explicar por que a Bitcoin ela tem o preço dela fixado não pelo mercado spot, mas sim pelo mercado de futuros. Eu já vou explicar por que isso acontece, justamente porque o mercado de futuros ele é infinitamente mais líquido do que o mercado spot. Existe muito mais dinheiro circulando no mercado de futuros do que no mercado do que no mercado à vista, vamos colocar assim. Aqui, pessoal, vocês percebam que a amplitude movimentacional da Bitcoin vai se reduzindo cada vez mais, até porque a média móvel de 200 períodos vai acabar se encontrando com o bico dessa figura triangular daqui a 40 barras de 2 horas, promovendo essa explosão ascendente. 40 e poucas barras de 2 horas, daqui a uns 3 dias e poucas horas, essa média móvel de 200 períodos ela vai acabar coincidindo com o bico dessa figura triangular, estrangulando cada vez mais a amplitude movimentacional da Bitcoin. O Trix reflete essa realidade, já que ele está preso aqui na base do primeiro quadrante da banda inferior da métrica, em razão dessa agulhada que a Bitcoin promoveu do dia 5 para o dia 6. Pessoal, quem define o preço da Bitcoin é o mercado de futuros, não é o mercado à vista. O mercado de derivativos ele é infinitamente mais líquido do que o mercado à vista. Existe um site aqui muito interessante, Visual Capitalist. A gente consegue ter noção de toda a riqueza do planeta numa só visualização. Então, vocês percebam que esses quadradinhos eles são proporcionais à riqueza retratada. Toda a riqueza representada pela prata é esse quadradinho, pelas criptos são esses 3 quadradinhos, gastos militares são essa série de quadradinhos, déficit do orçamento norte-americano é essa série de quadradinhos, todo o suprimento de moeda soberana do mundo são esses conjuntos aqui de quadradinhos. Percebam a insignificância de todas as divisas de todos os países frente ao dólar norte-americano, ao euro, ao yuan e os ienes japoneses. Percebam a insignificância tipo do real, que está no meio desse monte de divisas soberanas de todos os países, frente ao euro, dólar, yuan e ienes japoneses. Isso aqui, gente, esse gráfico é o mais bizarro, porque é com base nesse gráfico que eu não tenho a menor dúvida de que a Bitcoin vai a $1 milhão até 2025, 2026. Isso aqui é o balanço patrimonial do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Percebam que toda vez que o Banco Central norte-americano fica imprimindo dinheiro eletrônico para mandar cheque de $10 mil para os cidadãos na pandemia, para comprar participação em banco falido no subprime, ele vai inflando o seu balanço patrimonial com um monte de encrenca, com um monte de lixo, e todos esses quadradinhos rosas foram incluídos de 1 de janeiro de 2020 para cá. Então isso aqui, o mercado está desconfiando que isso aqui talvez seja uma grande mentira. Isso aqui é o patrimônio de todos os bilionários. Aí tem aqui os bilionários. Aqui é a riqueza representada pelo ouro. Aqui é o market cap das 500 maiores corporações empresariais do mundo.
Aqui é o market cap de todas as empresas do mundo. Percebam que as 500 maiores representam mais de um terço de todo o market cap empresarial do planeta. Isso aqui é todo o suprimento de dinheiro e dos veículos que lhes façam às vezes, né? Como certificados de depósito interbancários. Isso aqui nesse suprimento total de dinheiro está incluído as moedas soberanas ali acima retratadas. Percebam que menos de 7% é em cédula física, o resto é tudo dinheiro eletrônico, que não se confunde com moedas digitais controladas por blockchains. Isso aqui é dinheiro eletrônico que fica circulando entre bancos centrais e instituições bancárias de forma eletrônica e que menos de 7% é representado por cédulas físicas. Isso aqui é a dívida total de governos e corporações. Aqui está incluído Tesouro Direto, uma debênture emitida pela Petrobras, que ela tem que pagar em um determinado momento. E percebam que a dívida de governos e corporações é muito maior do que o próprio patrimônio dos governos e das corporações. Isso aqui é a riqueza retratada pelos imóveis do planeta Terra. Real Estate. Isso aqui é a riqueza total do mundo. Agora, vocês vão ver os derivativos. Por que o preço da Bitcoin é determinado pelos derivativos, pelo mercado de futuros e não pelo mercado spot? Porque os derivativos eles são infinitos. Olha aqui, isso aqui é todo o dinheiro dos derivativos. É 1 quatrilhão de dólares. A gente pode botar o mouse e ficar descendo aqui, ó. 1 quatrilhão de dólares é o que circula no mercado de futuros. Por que o mercado de futuros, ele sendo muito mais líquido, é justamente ele que vai definir o preço da Bitcoin. E por que a Bitcoin sobe desabando? Porque é um mercado ainda com pouca regulamentação, ou nenhuma na maioria das jurisdições, e muito alavancado, obriga o mercado a desabar para liquidar os super alavancados para o ativo poder continuar subindo. Então, pessoal, esse é o padrão da Bitcoin, ela sobe desabando, ela sempre foi assim, enquanto o mercado de futuros, de derivativos, das criptos, for um mercado selvagem, com pouca ou nenhuma regulamentação nas maiores jurisdições do planeta, a Bitcoin vai subir desabando, é um padrão. Muitas vezes as análises do sistema financeiro tradicional não se aplicam inteiramente ao mundo cripto, mas enfim, fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise da ADA e quem quiser sugerir a análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.